Uma coisa que é impressionante aqui para vocês, Isabel Carone Mora, ela teve uma vida de muita intimidade com as almas do purgatório. Mas o que aconteceu aqui, eu não tive a oportunidade de ler na vida de nenhum outro santo. Se vocês conhecem, me falam. Mas o que vai dizer aqui, eu fiquei muito contente de ver a permissão que ela teve de ter a graça de retirar um papa do purgatório. A gente está trabalhando aqui sobre a vida dela. E vai dizer que um dia depois da comunhão, o falecido Papa Pio VI apresentou-se a mim. Olha aí a intimidade, né? A graça desta mulher. Ele me disse para rezar por ele, pois ainda estava no purgatório. Então eu perguntei a ele, o que posso fazer por ti? Ele me respondeu, vá ao seu confessor e ele lhe dirá o que deve fazer. Então ele não disse imediatamente para ela. Então aqui você vê que quando uma alma santificada dessa está ligada com confessores de vida sobrenatural, é como que a graça flui e a vontade de Deus se manifesta de maneira muito concreta por meio desses superiores assim, né, como confessor dela. O que o confessor dela pediu? Para que fosse 5 vezes a Santa Maria Maggiore para visitar o altar de São Pio V e rezar pela libertação do seu sucessor, e também 5 vezes a igreja de Santa Pudentiana rezando aos mártires para que concedessem essa graça. Então falou, vai 5 vezes nessa igreja, pede de uma maneira. Você vai 5 vezes nessa igreja e vai pedir desta maneira. Na manhã seguinte, ela disse que contou ao confessor o que tinha feito no dia anterior e ele me disse, peço-lhe que tire a alma do Papa do purgatório e que não passe desta noite. Diga ao Senhor que conceda graça para essa obediência. Saí do confessionário, ajoelhei-me chorando e lhe disse, meu Jesus, vejais o que ele me impôs por obediência, deixe-me obedecer. Dentro desse esquema da obediência, eu já vi relatos, por exemplo, de um dia que eu não sei se foi Santa Margarida Maria Alacoque. Ela estava numa cama enferma, não conseguia levantar por nada. Aí a superiora chegou e falou, em nome da santa obediência eu te ordeno, levanta-te. A doença deixou na hora e ela levantou. Para as pessoas que vivem um pouquinho mais próxima da questão da vida religiosa, essa questão da obediência é extremamente séria. É pela virtude da obediência e pela virtude da humildade que verdadeiramente ela se santifica. E aceitando, né, do seu superior o que ele pede como vontade de Deus. E muitas vezes, se é uma coisa amarga, que não seja contra a fé e contra a moral, tá? Uma coisa que pode humilhar, essa pessoa também tem que ver como vontade de Deus para ela padecer e se unir à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, essa questão da obediência, ela é uma coisa profunda. E nós, como leigos católicos, devemos buscar aprender cada vez mais a obedecer a Deus por meio da doutrina da igreja, da sua ação das inspirações. Se você tiver um diretor espiritual, né, como eu tenho também, pedir para fazer esta graça. E principalmente quando for uma coisa contrária à nossa vontade, que a gente tem que ter a nossa maior resignação para aprender a crucificar o nosso amor próprio. E Jesus vai dizer aqui, concedeu-me que na hora das vésperas essa alma entrasse feliz no céu. E na hora das vésperas tive a certeza dessa graça, sentindo uma grande doçura e fiquei com uma grande paz, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Foram muitos os agradecimentos que recebi desse santo pontífice e muitas promessas que ele me fez de me ajudar em todas as minhas necessidades. O que é bonito é que uma alma, quando ela está nesse nível de vida sobrenatural, por exemplo, eu já vi alguns vídeos que mandam nos grupos de uma mulher que ela não é católica, eu não quero nem dar brecha para ficar falando mal para depois não ficar com treta de processo, mas é que uma mulher, ela não é católica, diz que é pregadora do evangelho e fica postando somente coisas de prosperidade. Ah, Deus me deu esse carro, me deu essa bênção, me deu essa casa e tal, e as pessoas choram, o Senhor é um Deus de promessa, Ele diz que tal. Eu olho para aquilo e eu falo, não tem nenhum mal uma pessoa agradecer a Deus por ter recebido um bem. Mas ela é tão comedida porque Deus pode dar um bem na segunda e tirar na terça para provar, né? Não sei se você conhece a história de Madre Teresa de Calcutá, mas Deus mandou ela construir um abrigo para os pobres.
As pessoas não ajudaram ela, ela enfrentou todo mundo porque tinha certeza que Deus tinha pedido para ela. Quando ela construiu o abrigo, depois de sacrifício, oração, muito trabalho, passou um trator e derrubou tudo. E ela foi questionar Deus em oração e perguntou: nossa, Senhor, eu trabalhei, eu tinha certeza que o Senhor que tinha me pedido, por que o Senhor permitiu isso? Ele falou: só para ver se você me obedecia. Né? Ou seja, nós podemos ficar alegres com um determinado bem que Deus nos concede, mas não apegado. Porque tem até aquela história que Jesus pediu para Santa Gema Galgani tirar o colar dela, que ela estava com muita fé. Ele falou: tira o colar. Uma coisa é você louvar a Deus por um bem que Ele pode te fornecer. Outra coisa é estar apegado. Né? E Jesus não gosta desse tipo de coisa. Né? Então, o que acontece? Eu vi aquele vídeo e falei: cara, essas pessoas... É bem aquilo que Isaías 29:13 diz, né? Este povo me busca com os lábios enquanto o coração está longe de mim. Mas qual que era a alegria dela? A alegria de ver uma alma saindo do purgatório. Sabe por quê? Porque ela sabia do sofrimento que essa alma sofria. Eu já soltei vários vídeos aqui no meu canal sobre o purgatório. Principalmente a visão que é estarrecedora de Santa Maria Madalena de Pazzi. Aquela que fala que os mentirosos ficam do lado do inferno, chumbo derretido caindo na boca, os mentirosos ficam numa prensa, e o outro que corta a espada, enfia a espada e não sai. Eu já meditei aquilo profundamente, eu falo: meu Deus do céu, quanto sofrimento, o sofrimento de Santo Stanislau Chokoska, que recebeu a gota do purgatório, ficou 1 ano sem levantar, com uma dor tremenda. E aí, enquanto no coração de muitos católicos mora uma indiferença que nem se lembra das almas do purgatório porque perderam a fé, essa não. Porque tinha uma fé muito grande, Deus a favoreceu com uma graça especial, ela recebe a visita do Papa, o Papa manda ela ir perguntar para o confessor, ela obedece na hora o que o confessor tinha, pagou o preço que tinha que ser pago, e aí ela vê a alma desse homem entrando feliz no céu desse Papa. E o que acontece? Uma grande doçura, fiquei com uma grande paz, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por quê? Porque tirou aquela alma daquele sofrimento, porque foi indulgente, porque agiu com misericórdia. E você, como que você tem feito? Você tem rezado pelas almas do purgatório? Qual que foi a última vez que você pediu a missa por um parente seu? Né? A gente não sabe se está no céu ou se não está no céu, mas o nosso dever é rezar, porque a igreja pede-nos isso. E aqui que também é bonito, que ela vai dizer: foram muitos agradecimentos que eu recebi desse santo pontífice e muitas promessas que ele me fez de me ajudar em todas as minhas necessidades. Logo no início do ano, eu fiz um vídeo, nossa, eu queria muito que esse vídeo fosse muito compartilhado, mas infelizmente não foi, que mostra a história de um homem que ele era um livreiro. Eu vou até colocar o link aqui embaixo, que eu vou usar esse trecho da live aqui como corte, que ele teve os filhos doentes de morte, a esposa doente de morte, mas ele fez uma promessa para as almas do purgatório, que ele iria distribuir uns livros sobre o purgatório, tanto a esposa como os filhos foram curados. Né? Ou seja, o favorecimento que as almas do purgatório podem nos trazer, porque a doutrina católica sobre os novíssimos ensina que as almas do purgatório não podem pedir por elas, mas elas podem pedir por nós. E nesse sentido aqui, ela recebeu a promessa de que seria ajudado pelo pontífice. Mas você pode ter certeza, ela não rezava pelas almas do purgatório esperando somente uma ajuda. Ela rezava pelo purgatório querendo a libertação do sofrimento dessa alma, mas como Deus não deixa vencer sem generosidade, a alma ajudava ela com diversos favores na vida espiritual. Né? Gostaria muito de ver o seu comentário sobre isso e até o próximo vídeo.